Pô, gente especialíssima, né, para falar aqui com a gente, partilhar um pouco. A mesa de hoje traz o tema tambor e futuro ancestral. Então a gente começa falando de tambor. Eu queria, embora eu já tenha falado bastante aqui por vocês, é importante que vocês falem com vocês da relação do tambor na vida de vocês, a formação, essa conexão, o que é que o tambor, como o tambor entra na vida de vocês e como ele influencia a vida de vocês no dia a dia, caminhando. Vamos com calma. Salve os terreiros que o Poia Oxalá mandou, Turquia, casa das minas e a casa de Nagô. Salve ao meu Deus, salve as rainhas e os reis de encantaria, Rei Badé, Rei Veriquite, o rei da Sucupira, Rei Badé, Rei João. Proteja o boi de Maracanã. Eu sempre gosto de cantar esse trechinho, que ela é grande, do mestre Humberto de Maracanã, porque ela me traz toda essa manifestação de terreiro e ligado aos tambores, né? Porque eu sou natural de São Luís do Maranhão, né? De um bairro muito festeiro chamado bairro da Madre Deus, e também tenho dentro da minha casa lá em São Luís do Maranhão, desde criança, esse contato com os tambores, né? Então meu avô sempre falava para mim que o tambor, ele dorme, ele acorda e ele se alimenta, né? Tanto é que a gente está no período agora da quaresma, que no Maranhão não se toca tambor durante a quaresma. Os terreiros estão todos cobertos, assim como estão as imagens, né, dentro das igrejas. E toda essa festa ela volta no sábado de Aleluia. Então eu tenho essa ligação com o tambor, não é desse alimento, né, desse alimento do corpo, esse alimento da alma e o alimento que vem para minha mesa através do tambor, porque é dele que eu me sustento e é com ele que eu vivo, trabalhando o tambor, não só o tambor quanto percussão, mas esse tambor da ancestralidade, como o tambor de crioula, como o tambor de mina e o bumba meu boi. Então essa é a minha relação com o tambor, né? Que dorme, que descansa, que acorda e que tem todo esse alimento da vida. Outra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Camila Brasil. Sou uma mulher parda, de cabelo encaracolado. Estou vestida de vestido longo, preto, de gola alta. Fazendo aqui a minha descrição. Bom, o tambor, como se conecta comigo? Bom, eu vou falar um pouco da minha trajetória de DJ, como eu comecei, quando eu comecei a tocar. Na verdade, foi no final de 2020, mas eu já tinha iniciado curso de discotecagem em 2011. E eu venho de uma escola da música eletrônica americana. A própria música eletrônica, ou techno house, eles são criações do povo preto afrodiaspórico nos Estados Unidos. E eu sou conectada com tambor através do Afro House, que é algo que eu tocava bastante antes de começar o meu repertório de música nortista. E a percussão, ela é muito forte no Afro House. E foi assim que eu me conectei inicialmente com o tambor, mas desde o começo desse ano eu tenho participei de umas oficinas de curimbó, que foi minha primeira percussão, o primeiro instrumento que eu comecei a tocar e aprender, e eu estou muito feliz de ter iniciado isso, porque sou paraense, sou de Belém do Pará e sempre quis me conectar com a música e com a cultura de uma maneira mais material, mais analógica, mais física. E essa é o meu contato mais direto. Eu moro no Rio de Janeiro faz pouco menos de 4 anos, e antes disso morei em Brasília também. Saí de Belém com 15 anos e
não tive acesso em Belém nem em Brasília a me conectar com religiões de matriz afro-brasileira. Isso foi algo que aconteceu comigo. Eu senti esse chamado logo nos meus primeiros 3 meses aqui no Rio de Janeiro. Foi algo muito forte, assim, e eu comecei a investigar esse meu interesse, essa familiaridade que eu sentia nas ruas. Trabalho com produção cultural na rua, fazendo eventos, e sempre falavam pra gente: nossa, vocês trabalham com a rua, vocês precisam se proteger, vocês têm que buscar isso. E a primeira vez que eu fui numa gira de Umbanda aqui no Rio de Janeiro, eu me senti muito conectada com o atabaque. Foi algo que eu nunca tinha sentido antes. E quando o Afro Ribeirinhos, uma banda aqui também muito importante para a cena de resistência da música nortista aqui no Rio de Janeiro, eles se apresentaram sobre a nossa produção, Novo Bacon, na Pedra do Sal, e a percussão nesse dia, naquele lugar, foi algo assim que eu nunca tinha sentido antes. Então, desde então, esses fatores todos têm me estimulado a buscar e estar onde eu estou hoje também. É isso. Bem, eu sou Thaís e essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que sou nortista, minha mãe era filha de santo de Umbanda. Eu, desde pequena, tenho o tambor na minha vida. E foi engraçado, assim, eu acho que eu vou falar o contrário. O tambor é tão presente na minha vida que foi até difícil. Eu acho que a última coisa que eu comecei a tocar em digital foi o carimbó, porque para mim não fazia sentido não ter o tambor, né? Então é cura, né? E para mim não via sentido. Eu falava, gente, mas como que eu vou tocar na controladora? Cadê o tambor? Cadê, né? Então, acho que o tambor, na minha vida, acho não, tenho certeza, é cura, com a música. E eu costumo sempre ouvir, nos comentários de tipo, nossa, mas teus sets tem muito tambor, né? E de fato, para mim, se não tiver tambor, se não tiver uma percussão que me prenda pelo menos 2 segundos, ele não vai fazer parte, né? Então, acho que é elementar, assim, a minha associação entre todas as religiões que já percorri. Eu costumo dizer que eu posso não estar na gira, mas se eu estiver tocando uma música que tenha tambor, aquilo ali vai me conectar. E o primeiro deles foi o samba, né? Eu comecei a tocar músicas, sambas de terreiro, né? E o carimbó foi o último. Então, eu acho que é muito sobre esse reconhecimento, né? De entender que eu também posso tocar ali, mas mesmo assim o tambor continua sendo elementar, continua sendo instrumento de cura. Eu estava lembrando, a gente fez uma apresentação no teatro da UERJ e tinha um grupo que estava assistindo a nossa intérprete de Libras, e tinha no final do espetáculo teve um momento de partilha também, e uma pessoa que tinha a questão da deficiência visual auditiva por completo, ela pediu para se comunicar com a gente, e ela falando o seguinte, ela falou: eu tenho 0 de audição, e é impressionante como o tambor, palco lá de madeira, inclusive, ela foi impressionante como o tambor me fazia vibrar por dentro. Era a sensação de estar com Deus, assim. Foi lindo, né? Foi demais escutar ela falar isso. Então, assim, ali até assim, eu tive a convicção de que o tambor, independente de quem toca, não é necessariamente tocar, né? O tambor se conecta com a gente. Pro músico, eu acho que ele tem uma relação mais direta, né? Porque ele toca, mas assim, é um instrumento de conexão independente de quem é músico. Cacau, você falou da sua referência, né, da pessoa seu tio, né, que falou, seu avô, desculpa. E aí você foi construindo sua vivência com a música, né, como músico, como professor, e aí você teve uma vivência com outros músicos.
que te passaram outras lições, outras experiências. E aí o Cacau, assim, o que quando você como professor, você passa para um aluno, que outra lição, que outra essência você compartilha com o seu aluno, ou em show até, né? O que você emana ali, além dessa partilha do tambor ser um agente vivo, que come, que dorme? Eu peço a Deus pelo bem de quem me ama e pelo bem de quem pode me odiar, pelo bem de quem me ajuda a sorrir, pelo bem de quem me ajuda a chorar, pelo bem de quem gosta de cantar minhas toadas e quem dá valor ao meu lugar. Muito boa essa pergunta. Para mim, que tem um trabalho de pesquisa dentro das manifestações populares brasileiras, dentre elas o Bumba Meu Boi, talvez seja um grande carro-chefe que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. E como você falou, a rua, não é? A rua ela tem dono, não é? A rua ela tem dono e tem também toda uma demanda de se trabalhar na rua diante a esses batuques, né? A esses sotaques de terreiro. Né? Eu trago isso muito com propriedade do Maranhão, do Bumba Meu Boi, do sotaque da Baixada, né? Quando a gente fala sotaque no Maranhão, são diversas formas, gêneros, gestos e cores, né? de se brincar, de se alterar. E aí, nesse sotaque da Baixada, está presente, muito, muito presente mesmo, essa coisa do índio, né? Do índio, dos reis, né? Das rainhas, né? Dos reis de Ioió, né? Todo aquele continente África ali. E que a gente vê essa conexão direta, né? Do batuque, não é? Com o corpo e a terra. Né? Porque eu costumo falar que no Maranhão o batuque é africano, não é? A dança indígena, não é? E todos aqueles bordados, todos aqueles coloridos, aquelas fitas deixadas pelos fidalgos franceses. Né? Então, o batuque africano, a dança indígena e tudo colorido. E dentro daquela manifestação do Bumba Meu Boi, a gente tem aquelas lideranças que são os caboclos de pena, né? Ou as índias, que traz muito bem, exatamente, o espetáculo Dona Mariana. Não é? Que é esse contato, né? Do tambor, das ervas e dessa ancestralidade toda. Então, quando eu vou buscar e ensinar, eu nunca deixo de pedir a proteção, não é? E também a licença daquele dono da rua, né? Porque assim, tem muita gente que fala assim: ah, dá uma cachaça para fulano. Aí eu respondo: não, meu caboclo não bebe, né? Meu caboclo é careta. Porque eu acho que tem todo esse respeito da rua. Você só serve, não é, a rua quando ele te pede. Então, quando eu vou ensinar, eu procuro esse fundamento que eu trouxe, né, dos meus avós lá de São Luís do Maranhão, que é esse fundamento do respeito, e que essa música não traga para você somente a alegria, mas que ela traga também o alimento do corpo e o alimento da alma, para dentro da criança, para dentro do adulto, para dentro, né, da pessoal já mais de idade. E muito, muito, muito isso dos ensinamentos dos mestres e das mestras. Então é dessa forma que eu conduzo aí a criançada. Não sei, acho que eu tenho um trabalho que eu faço uma vez no mês, que é toda a lua cheia, não é? No Largo das Neves. Que a lua cheia é justamente essa, não é? Esse mundo de coisas, né? Essa luz que nos traz, né? Dessa ancestralidade. E aí eu só começo a brincadeira quando eu vejo a lua. Então podem chegar, é muito legal quando você chega no lugar e pergunta: Cacau, que horas vai acabar? Né? Porque tem muita gente que pensa: que horas vai acabar? Então é só quando a lua aparece. Então se a lua aparecer, eu começo o brinquedo. Se ela ficar tímida, eu vou ficar tímido junto com ela. Então, para mim, a rua tem essa força e essa sabedoria, não é? Da ancestralidade do chão e dos batuques desse Brasil, né? Desse mundo que a gente trabalha. Cacau, de quem é essa toada que tu cantou? Mestre Humberto de Maracanã,
que foi um dos amos que mais cantou e canta a encantaria do Maranhão, inclusive a encantaria da Cabocla Mariana. Maravilha, maravilha. Mas o tambor? Foi isso, né? Tambor. Ele não quer falar nada, não? Não, na volta. É? Então tá beleza. Ó. Vou pular aqui pro Chico para fazer uma pergunta, depois eu volto para vocês. Chico é um homem das harmonias, um homem do piano, do violão. E existe muita pesquisa, muito estudo. Como é que a batucada te influencia na construção das suas pesquisas e também na sua construção musical ali diante do piano? É um instrumento rítmico pra caramba, né? O violão também. Fala um pouco disso pra gente. Bom, é assim. Desde que eu comecei a trabalhar com música para cena, uma coisa muito idosa, né? Mais de 40 anos. E eu estava muito distante desse universo da percussão, embora o piano seja um instrumento percutivo, né? Mas foi com o Zeca que eu, há 26 anos atrás, no NEPA, comecei a me interessar, porque como eu era da eletroacústica o tempo todo, o meu trabalho era muito mais de eletroacústica e da composição e inteligência, né? Mas com a eletroacústica eu tinha também muita coisa percussiva, com tantos osciladores, com tantos... Tudo que era percussivo, eu falei assim, meu Deus, vai ter que estudar dessa maneira. Mas lá no NEPA, lá no nosso núcleo de ensino e pesquisa de performance afro-ameríndia, que um dia pode passar lá para ver como funciona. E eu comecei a me interessar pela parte de etnomusicologia. A pesquisa do Zeca é afro-ameríndia. E eu sentia uma falta disso no meu universo, assim, de compositor. E eu já fazia muita trilha, muita trilha. A vida inteira fazendo trilha de teatro. E o que aconteceu? Quando eu vi essa pesquisa do Zeca, eu falei, o Zeca me convidou para o Chico, vamos para lá, vamos mexer com isso. E eu tinha curiosidade da etnomusicologia. Aí quando começou a fazer, o primeiro trabalho foi o Toré do Sol e da Lua. E no Toré do Sol e da Lua o negócio foi ficando, peraí, eu nunca brinquei com esse brinquedo. É diferente para quem tem ali 88 notas disponível no piano, tem um instrumento que você só faz com 10 pequenos dedos e um braço forte ou fraco. Aí a coisa foi começando a entrar em mim. Daí pra cá, faltou um dedo para eu virar macumbeiro. Fui entrando, peraí, não é possível. De onde é isso? Zeca vai parar na Turquia para buscar a Dona Mariana. Zeca vai parar lá no Marajó e tomo pesquisa, da calma, ensinou a bater. Primeiro toque de Mariana, tô vendo disso? Aí eu fui pensando a ficar muito interessado. É assim que as coisas se aproximam, né, por identificação. Mas eu tinha uma meta, era foco na etnomusicologia. Aí eu conheci o toque dos Coriodugas, uma tribo africana fantástica, que tem umas células mais malucas que eu já vi na minha vida. Não vai naquela bobagem ali, 7x8 é quentinho, é bobagem. Aí ele escreve um tempo em 7x8, outro já está lá em outro quarto, em outra proporção métrica. Eu falei, nossa, não vai dar jazz. Não é jazz, é espiritual. Por quê? Os Coriodugas, quando entravam no lugar para fazer a saudação, a brincadeira do Corioduga, é uma palhaçaria sagrada. Eu achei aquilo tão interessante, e eles batiam o que era sacro com graça, porque eram os palhaços sagrados. Eu fiquei muito interessado nisso, eu fui pirando cabeção. Aí o Zeca escreveu para mim o melhor texto dele: A Sociedade Secreta dos Palhaços Sagrados de Sucupira. Eu não sei o que ele fez, ele caiu velho, não tem não. Pirou o cabeção, misturou Corioduga, e eu fiquei enlouquecido, porque uma hora eu estava numa célula rítmica que tinha 5 toques, o segundo músico estava em 16, e eu me danando por tocar só um 7x8, que para mim já era um sacrifício mental. E para que
cheio de vírgulas, cheio de paradas, cheio de invenções, de que outra vez eu não vou conseguir tocar isso. Eu sou um fracasso percutivo em pessoa. Agora a harmonia está tudo bem. Olha, esse projeto de você gostar da etnomusicologia, de ser músico, vamos dizer assim, com escola clássica, é para só tomar na lata. Porque eu não tenho essa pegada negona, sabe qual é? Eu sou branquelo, cara. Eu não posso, eu tenho que fingir tudo. Eu me lasquei para pegar um derbaquezinho para fazer um um aqueltrazinho de 12, 13. Não sai desse dedo, não sai. Mas eu escrevo, então, que se dá. Eu tenho pena de quem vai tocar isso, e eu fico impressionado com o povo turco tocando, sabe? Então a gente está aqui envolvido com todo esse universo de toques, batuques, levadas. Eu acho tão interessante, nós estamos vivendo um momento africano em que se fala do o afrofuturismo, que ele é belíssimo, sabe? É a música afrofutura. Então a gente tem que agregar ao rap, ao rhythm and poesia e outros tipos de levada que são completamente geradas por pequenos osciladores, como a TR-808, que era uma bateria que também chamava o estúdio de Jorge. Lembra do Jorge? Lembra do Jorge? O Jorge me deu muita noção de... Eu venho do metrônomo, cara, aquele que era mecânico, pac. Aí veio o Jorge, para escrever em 16 e acabou. Opa, tem 16 aí, beleza. E agora, como é que eu vou tocar isso? Eu não fico pensando no ritmo, eu fico pensando aonde que a nota vai, como é que ela vai encantando, como é que ela vai encantando. Mas o que eu acho mais bonito é você ter a condição de, com pequenas células, mesmo que elas sejam oriundas de um determinado local africano, ela vai parar no norte, e vai parar no Acre, no Pará. Então, isso aí é o futuro que a gente está tendo. É um sincretismo tonal rítmico. Tudo é misturável, tudo é tocável, tudo é mesclável. A música não tem uma cabeça finalizada. Assim como a língua. Toda língua não é mutante? Toda música é mutante, ela se agrega. Não importa se a influência é grega, pitagórica, ou se ela é aquilo que a chefé para trás, entendeu? Não é do... Como é que é? Do africano, a dança kuduro, por exemplo. Você escuta um toque totalmente eletrônico e está ali batendo. E as danças, tem as células também de danças africanas. Cara, é tudo mesclável, tudo é possível. Nós estamos lidando com matemática simples, objetiva. Eu só tenho que saber quais são as proporções. Faz um 16, eu faço um 8, ela faz 4, ou faz 2. Ah, mas vamos inverter isso tudo? Vamos. Aqui você pode brincar em 4, 16, 8, 10, não importa como é que a métrica vai ficar. O importante é que isso dê bom. O importante é que o corpo saia andando junto com isso, isso te possua. Você é um ser possuível. Todo mundo é possível de ser tomado por uma ideia rítmica, harmônica, não importa qual a história. E quanto mais a gente mescla no nosso país, cara, eu vi música da Letônia que agrega música completamente africana. É esquisito? Não é esquisito não. Dá um samba maravilhoso, dá uma coisa doida. E a ideia é que tudo isso é agregável, tudo isso é possível virar tambor. Tudo vem da percussão. O teu primeiro tambor é teu tímpano, que mexe no martelinho, que mexe em outra coisinha. E tudo é timpânico. É o que você ouve. O universo é timpânico. Então o tambor é uma curiosidade extremamente natural, que se mescle, que se funde, que se casa e no fim traz uma outra emoção, uma outra perspectiva. Eu, quando vejo as pessoas no palco, quando eu estou no trabalho, a primeira coisa que eu observo é a forma que as meninas pisam no chão. Eu vigio cada movimento do pé, porque é ali que está
a curva do pé, olha, aqui cabe 3 tempos vazios, ali cabe a minha primeira cabeça de tempo. Se eu conseguir mesclar isso tudo, eu estou bem. E fazer essa pesquisa que chega aonde nós chegamos hoje, com tanta mescla. É o Maranhão, é o Acre, é o Norte, o Extremo. Estamos todos tocando a vida como a vida toca, no ritmo que a vida impõe e da maneira que nós nos colocamos enquanto possíveis ouvintes e aceitadores da modernidade. E viva o afrofuturismo, viva a música africana do futuro que está chegando aí. Gente, eu tenho medo da IA africana. Quando a IA se agarrou com a África, a gente vai sofrer muito. Já está se agarrando. Eu já não sei mais quem é humano e quem não é, mas eu prefiro que isso tudo seja humano. Eu acho bonito, mas tudo que sai do que você pensa e executa é muito mais bonito. Porque tem a tua vida, tem o teu ancestro, tem o teu olhar e o teu toque. Principalmente o teu toque, a tua invenção, a tua escrita. Desculpa o tempo, eu falo pra caralho. Tá maravilhoso. Você falou que o primeiro tambor da gente é o tímpano, né? Eu escutei um músico, o cara é evangélico, ele fez um disco que ele botou o título Tambores, esqueci o nome do CD dele, mas enfim, ele estava dando uma explicação que uma interpretação que alguns cristãos têm de alguns evangelhos que falam que Lúcifer era anjo músico e ele tratou dos anjos caídos e tal, e aí Deus veio e começou com a luz, faça-se o mar, e aí, falando de forma bem resumida, tá, gente, pelo amor de Deus, e aí, mais ou menos assim, que ele fala assim, você tem tudo aí, mas, os tambores estão com a gente aqui, irmão, os anjos caídos, e, tá tudo bonito aí, mas não tem, né, ele fala, então tá tranquilo, botar o tambor aqui dentro, bota o coração, sabe, né? E aí, sobre essa interpretação, o nosso primeiro tambor é o coração, que na batucada lá dentro da gente, enfim. O que faz ver que a música sempre passa pelo espiritual, né? Uma linguagem sempre de comunicação, a mente sempre passa por esse universo de festejar, de comunicar. Você passou por outro ponto que eu ia convocar a DJ para partilhar sobre isso. Vocês falaram que as duas se encontraram depois com uma raiz, né? E no processo de construção, né, da playlist ou dos beats, como é que vocês já se depararam, depois de ter feito, entender que aquele processo já tinha, na verdade, esse reencontro, ele é um encontro sempre, né? Essa ancestralidade de ritmos que vocês trazem, naturalmente, acontece isso, vocês vão reproduzindo, sem perceber, entre aspas, né? Quando você vê a sua construção de repertório, de musicalidade, de batucada ali nos beats. Como é que é isso? Fala um pouco desse... Vou falar um pouco da minha vivência, e até curiosa, né? Porque assim, eu costumo dizer que eu sou muito perguntada como o carimbó entrou na minha vida, né? E é uma pergunta muito simples de responder. Não sei. Eu nasci no Pará, fui criada no Pará, então o carimbó ele está desde as minhas festas de escola, apresentações musicais sempre foram sobre o carimbó e a gente sempre teve essa vivência dentro das nossas escolas. Então não foi algo que a gente deixou ou escolheu não viver ou qualquer coisa assim. Mas também viemos de um país que sucateou muito a gente. E a gente, em algum momento, foi se afastando dessa vivência, né? Eu digo muito pela minha construção também, né? Do carimbó se afastar da gente, ou a gente se afastar do carimbó por outros interesses mais sudestinos, né? E esse resgate com o carimbó foi... não construo beats, eu faço playlist, sou pesquisadora musical. E nos meus sets eu sempre uso músicas que tocam o meu coração, né? Eu acho que fazem parte da minha vida e eu, em todos os sets, sempre tento contar uma história.
Às vezes eu consigo, às vezes não, mas sempre é sobre uma história sendo contada. Principalmente quando eu toco as nossas músicas do Norte, que é a nossa história, né? Então é uma vibração muito grande, uma força muito grande. E é curioso, porque quando eu comecei a pesquisar o carimbó, eu tive dificuldade de saber o nome das músicas. Eu cantava na minha cabeça, porque eu lembrava do canto, do tambor, e aí eu ia pesquisar, porque eu não lembrava de fato o nome. É tão intuitivo, era tão intuitivo aquilo ali para mim, que a letra, o nome da letra, eu não sabia, mas eu sabia cantar ela inteira. E assim, esse resgate é um resgate, eu acho, de todos nós nortistas, né? Porque a gente sempre teve que consumir o de fora. Era muito difícil a gente estar aqui. Nós recebíamos vocês, né? Então, voltar a tocar música paraense, música nortista, música amazonida, bois e todos os toques que tem, é um imenso resgate que a gente passa hoje. De construção, de se reconhecer, de se ressignificar, né? Não foi sempre, toco carimbó desde pequena, não é assim. Então, é importante a gente falar isso e ter essa fala de reconhecimento. Eu acho que retornar à nossa jornada, que realmente foi tirada, né? Foi surpeada ali, né? Enfim, com toda a colonização que a gente passou. Vou fazer uma pergunta para você. Você cria células com carimbó dentro do ritmo base que você tiver? Você trabalha com... Ainda não. Eu não sou produtora. Eu também sou pesquisadora e faço playlists. Na verdade, não, eu baixo músicas, mas a playlist é o que eu vou sentindo na hora e o que eu vejo da pista também, sabe? Esse feeling da pista. O que eu faço também, não especificamente através da música nortista, mas através da música eletrônica, do house, do techno, do afro house, é mixar. E quando eu mixo, eu posso fazer um loop na música e eu posso tirar frequências e criar uma nova música, ou uma parte ali, pelo menos. Isso, e eu faço isso bastante. Eu tenho várias afro houses, edits, reedits da Whitney Houston, de outros músicos que eu gosto, e aí eu reaproveito a parte da percussão e jogo entre outra música que não teria uma percussão. Consigo fazer isso. Atualmente estou tentando trazer... Eu queria, mas para produzir você precisa de muito tempo para estudar os softwares, e eu infelizmente não estou com esse tempo agora, mas meu desejo era de fato trazer o curimbó para uma música de house ou techno. Isso é um desejo meu que eu tenho já tenho tempo. Atualmente eu tenho tocado outras músicas, inclusive de um produtor do Maranhão, que chama Brunoso. Ele conseguiu fazer produções de tecnobrega com drum and bass. Então o tecnobrega ele consegue chegar até 135, 140 BPMs. O drum and bass também tem drum and bass que vai até 175 e dá para você misturar isso também. É super acelerado, ele conseguiu fazer isso. Eu tenho estudado um pouco as produções dele porque me interessa muito. Maravilha, maravilha. Antes que a gente mude um pouco a pauta, alguém quer perguntar sobre o que a gente está falando? Você está com o braço levantado, mas é outra função. Futuro ancestral. Qual o seu nome, por favor, e qual a pergunta? Sério? Boa noite, eu sou Luciano Fogaça, sou percussionista. Queria fazer uma pergunta para a Thaís. Quando você fala da sua influência no samba, o assunto é tambor, você citou o samba de terreiro. Mas é esse samba de terreiro que atualmente tem sido resgatado pelo olhar do samba enredo ou samba de mediano? Oi, então, eu comecei a minha pesquisa musical
com samba no vinil. E tive muitas referências como Aparecida, são sambas que são chamadas de terreiro, desculpe, né? Mas pontos cantados, né? Foi só esclarecendo, são pontos cantados. E já com essa conexão dentro do terreiro, né? Foi a minha primeira identificação, né? Já fora de Belém, já longe do norte, minha primeira identificação foi com o tambor da Umbanda, né? Que eu frequentei durante muito tempo, e já vindo para essa pesquisa no vinil com os sambas, né? Alguém mais? Eu quero. Você quer? Vamos lá. Bárbara. Boa noite. Muita emoção ter vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta para os três. O Chiquinho já arrasou hoje. O Chiquinho, eu vou falar do Chiquinho antes da pergunta. O Chiquinho, ele é tão rebuscado, ele é tão francesado, que eu falo assim, Chiquinho, 3 acordes, cara, carimbó. Cara, ele me dá 200 acordes, entendeu? E ele fala assim, deixa que eu faço, me erra. Então, pra mim, é uma experiência, assim, muito grande trabalhar com o Chiquinho. Porque agora que eu estou descobrindo que eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, ainda mais escutando esse negócio do ouvido aí, meu ouvido dói pra caramba, enfim. Para vocês, sobre o carimbó no Rio de Janeiro, vocês estão fazendo esse resgate, trabalham também com vários ritmos, né? E tem essa reencontro, né? Essa descoberta de se ver no Sudeste e se rever, né? As próprias origens, escutar novamente essas músicas, que a gente não sabe o nome, mas sabe a música toda, pro Cacau também. A questão do carimbó atualmente, que tá na moda, né? E aí nasceram muitos grupos, assim, a gente viu muita gente nascendo, chegando e fazendo. E como vocês veem esse futuro ancestral do carimbó no Rio de Janeiro, nesse momento? Eu vejo que finalmente a música paraense está tomando o lugar dela, né? Eu acho que, assim como aconteceu com a música nordestina, a nossa música está sendo universalizada e a gente precisa de muita união, porque um curimbó só não faz verão. A gente precisa de muitos. Então, acho que o processo é esse, né? Muito bom. Bem, vamos lá. Cara, eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz de estar vivendo isso também. Apesar de não ser musicista, não ser performer da dança ou instrumentista ainda, quem sabe. Mas eu vou aproveitar um pouco das palavras que a Tahedi falou sobre esse resgate, porque, como eu disse anteriormente, eu morei 12 anos em Brasília. Eu saí de Belém com 15 anos e me mudei para Brasília por motivos de trabalho da minha família. E em Brasília eu não tinha, na época que morava lá, não existiam produções culturais, não tinham espetáculos que traziam artistas do norte, não tinha. Nesses 12 anos que eu vivi lá, não vi Gabi Amarantos, não vi Joelma, não vi Pinduca, não traziam os artistas nortistas para Brasília. E essa manutenção cultural da identidade, o ritual de ouvir carimbó, sempre ficou restrito à minha sala de estar, com a minha família. Nós sempre ouvíamos, minha mãe sempre fez questão de fazer o círio socialmente, assim, dentro de casa, com outros nortistas, que isso é uma coisa que eu vejo em todos os estados que eu vou, os nortistas sempre trazem todo mundo. A gente foi ali num bar, tava tomando serpa, é paraense, bora chamar aqui pra... chama, já vem. E a gente foi construindo nossa pequena comunidade em Brasília. E fomos ouvindo sempre as nossas músicas. E eles sempre, quando eu era roleteira em Brasília, ia pra balada, eles sempre falavam: olha, você quer ser DJ, você tem que tocar música nortista, a gente quer ver você tocar música nortista. Eles sempre, eu acho que meus pais sempre foram meus primeiros fãs, incentivadores, e eu fico muito feliz de estar fazendo algo que eles sempre falaram para eu fazer, sabe? E
e de estar fazendo algo aqui que eu não via lá em Brasília, sabe? E é muito especial estar aqui sentindo que eu estou produzindo com mulheres, vivendo esse resgate à cultura ao lado de outras mulheres, como a Tá. Inclusive, a Tá foi uma pessoa muito importante para o projeto Manas do Norte, porque foi a Tá quem contou, quem falou para mim e para o meu parceiro, que nós temos esse coletivo de produção cultural em rua que se chama Novo Beco, e nós produzimos espetáculos independentes, de forma independente, para diversas bandas e diversos estilos musicais. E a Tá, quem conhecia a Priscila Cobra, que nós fizemos, e ela falou assim, gente, vocês fazem shows, ela vai vir aqui para o Sudeste, o que vocês acham de fazer algo, vocês conseguem? E aí, nessa oportunidade, eu conversando com meu parceiro, a gente viu isso uma oportunidade de criar uma plataforma que a gente deu o nome Manas do Norte, inclusive que Manas do Norte, eu tive ideia do nome porque o apelido da minha mãe é Mana, então minha mãe é do interior do Pará, da família dela, de Capanema, então todo mundo chamava ela de Mana e eu era filha da Mana. Então esse nome Manas do Norte veio daí e em seguida eu chamei a Tá para fazer parte disso. Naquele momento a gente produziu, hoje ela é uma DJ eternamente, Manas do Norte, mas queria agradecer aqui, inclusive para ela, por ter aceitado o convite, por ter abraçado isso, essa produção feminina, e da gente ter experimentado desde então vivências e muitas alegrias e conhecer vários projetos. Parabenizo ela, inclusive, por estar agora coletivamente junto com a Júlia e o Leto, por estarem com um projeto muito bonito, o Som do Mangue, e que também é muito lindo ver isso. Mulheres, nortistas, todo mundo. É isso. Isso aí, Bárbara, quando chega é aos ventos, né? Vendaval. Vendaval. Mas, primeiro, parabéns por esse movimento, né, carimbolístico que está acontecendo, não só aqui no Rio de Janeiro, mas a gente ganha esse Brasil aí. São Paulo tem um movimento muito forte, Brasília também tem um movimento muito forte, Belo Horizonte também tem um movimento muito forte, em cima do carimbó. Mas o que me deixa também um pouco preocupado com esse crescimento é que a gente trabalha também sobre o patrimônio, né? O patrimônio material. Que quando a gente trabalha o patrimônio material, ele nos traz a liberdade, né, de fazer, né, de concluir em qualquer lugar, qualquer instância do mundo, mas não me dá a liberdade de deturpar o carimbó. Então essa preocupação do crescimento que eu tenho é justamente dentro do fundamento, né? Dentro do fundamento, porque eu tenho visto trabalhos do carimbó cantando pontos do terreiro de Minas, do terreiro Jeje, Nagô, Angola. Tem gente, né, que não conhece carimbó e fala assim, carimbó é macumba, eu não sabia. Assim, então essa preocupação que eu tenho sobre esse patrimônio é deturpação, né? Essa coisa de você estar inventando, como no Bumba Meu Boi no Maranhão. Teve no Bumba Meu Boi no Maranhão, que também é patrimônio material brasileiro, e a gente está deixando no fundamento a fogueira de estar contemplando a fogueira, porque o crescimento está tanto que foram inventados hoje instrumentos de nylon. Né? É certo que, né, no norte e nordeste do Brasil todo dia chove, né? Então ou você marca o compromisso antes ou depois da chuva, né? Então é 10 da manhã, senão 4 horas da tarde. E aí teve esse inteligente que veio e trouxe esses pandeirões de nylon para o Bumba Meu Boi do Maranhão. Aí é deturpar a manifestação e quebrar com o fundamento, porque aí você não tem mais a fogueira, que é onde você se reúne e é onde você se alimenta. Então, pelo crescimento é legal. Agora, deturpar quanto patrimônio material, aí já não é saudável. Maravilha, isso é verdade. Essa expressão futuro ancestral está no livro da Ailton Krenak, né? E ele fala o livro convida a resistir à narrativa de fim do mundo e a imaginar um futuro ancestral, que é você, de certa forma, você manter o DNA, né, da ancestralidade, você fomentar esse futuro, mas sem perder toda essa raiz, né,
Você não vai construir o futuro se você não olhar, né, para trás. Alguém mais? Eu queria, Cacau, queria que você mostrasse um pouco desse tambor pra gente, falasse um pouco dele pra gente. Esse. Pois é, vou mostrar esse instrumento para vocês. É um instrumento, se fosse uma cuíca, né? Uma cuíca que reproduz um som grave. Mas antes de falar e tocar ele, eu queria falar que em 2004 eu fui convidado pelo Naná Vasconcelos para estar assessorando ali, né, sobre o PERC-PAN, né, que foi o Panorama Percussivo Mundial, que durante muito tempo na região, na Bahia, eu tive o prazer de ir inúmeras vezes, assim, praticamente em todas as versões. E chegando lá, nas reuniões e aquela coisa toda, o Naná falou: Cacau, cara, a gente vai precisar trazer o tambor de crioula do Maranhão, né, com os mestres, que a gente vai precisar juntar isso com tambores do Burundi, África, não é? Tambores do Burundi é uma manifestação africana que é tocada e regida ali naquele momento, não é, do velório, né, dos reis, das rainhas, e são instrumentos semelhantes a esses, mas muito grande, como se fossem os instrumentos japoneses, colocados na cabeça. Isso. Colocados na cabeça com a rodilha, né? Não sei se todos sabem, a gente sabe o que é uma rodilha, né? A rodilha é aquele torso de pano que a gente faz, né, para colocar né, carregar peso. E aí os tambores do Burundi é dentro desse fundamento. Então são tambores grandes que eles tocam com as baquetas. Cara, é uma coisa fantástica, porque, sabe, um domínio ali, é uma garrafa d'água na cabeça que não cai nunca. Não é? E aí, dentro desse trabalho do Tambores do Burundi, eu vim ver que eu sempre achei que esse instrumento ele só tinha no Maranhão. Esse instrumento no Maranhão, ele chama tambor onça, não é? Ele reproduz esse som. Virado para a terra. Ele é tocado virado para a terra. Então vamos imaginar, dentro de um grupo de Bumba Meu Boi, 80 tamboronça desse, reproduzindo esse som. E aí eu vim ver também através do Burundi que esse instrumento ele não está presente só no Bumba Meu Boi. Ele está presente também dentro das manifestações africanas e dentro do jongo no Brasil, não é? É certo que a gente tem ele naquele continente África chamado puíta, não é? Puíta feitos de barril, né? Aqueles barris de vinho e com taxinhas coladas com esse pau que tem o tamboronça. E aí eu fiquei ali curioso para saber que relação que tinha, né? E a relação que tem o tamboronça virado para baixo é conectar e levar a energia da terra, não é? Porque esse instrumento ele é um instrumento de caça, né? É um instrumento de caça, um instrumento que como se fosse uma onça ali, como se estivesse chamando uma outra onça ali para vir como um instrumento de caça, que é utilizado muito na África, não é? Com o nome puíta. E no jongo de Pirirau, né? Essa galera utiliza muito também, com esse mesmo sentido de direto para o chão. E aí traz essa energia da terra, não é? Que tem essa conexão desse estouro, né? Dessa coisa de tempestade, de vento, né? E de urro mesmo, como é falado, né? O urro. E aí eu vim, né? Creio que a gente só apenas deu continuidade, né? Não se criou nada, né? Nada se cria, a gente precisa se inspirar em algo para que seja feito.
Né? E aí quando ele chega no Maranhão, ele chega dentro do Bumba Meu Boi, com essa conexão com a terra, tambor onça. E ele é tocado, você falou que tem uns 80 mais ou menos, né? Enfim, um número grande ali deles. É um arranjo seu, é livre o roncar. É uma coisa que a gente chama no Maranhão de casinha. Então nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, então vamos juntar nós 5 e vamos fazer uma roda. Então roda de 5, roda de 5, roda de 5, roda de 5. Isso se junta numa força, sabe, uma dimensão, sabe, de terra mesmo, de ancestralidade, que as pessoas se encantam, né? Porque no Maranhão é encantaria, né? O encantamento. Então ali traz muito o caboclo. O samba do tambor onça, a conexão no chão, traz muito essa coisa do caboclo mesmo, do índio, né? Então esse tambor onça que não está só no Bumba Meu Boi, mas está em todo aquele continente de África dessa forma, e também está dentro dos jongos, e no carnaval, né? Na cuíca, com um som, né? Mais agudo, né? Aquela coisa toda. Falar em carnaval, quando a gente fala de tambores também, assim, é muito comum nas escolas de samba carioca, quando você... Tem uma coisa que é no fundamento da Bárbara, essa coisa de muita gente, né, de muita gente fazendo, etc e tal. E durante o carnaval você vê desfiles, né, de pessoas com suas alfaias, suas caixas, seus ripiricos, etc e tal. Mas o que se tem de mais rico dentro disso é a pesquisa. Porque a caixa que toca na bateria do Império Serrano não é a mesma caixa que toca na bateria da Mangueira. A mesma caixa que toca na bateria da Mangueira não é a mesma que toca na bateria de Vila Isabel. Né? Então a gente precisa também trabalhar isso, trabalhar esse carinho, né, que a gente possa ter, porque a gente pode estar se atrapalhando ali, né, em algum momento de você... Né, às vezes as pessoas perguntam assim, eu vou ao Maranhão. Legal, mas e aí, me conta, você foi ao Maranhão? Fui, e aí, me conta. Eu vi o boi. Para mim não quer dizer nada, porque precisa tempo, precisa pesquisar, porque a gente trabalha 5 sotaques, são 5 levadas diferentes, são indumentárias diferentes, então a gente precisa ter esse cuidado justamente para a gente não bater nesse mesmo erro assim, desse crescimento e não estar trabalhando o patrimônio material. Maravilha. Eu queria, Cacau, só vou explorar mais um pouquinho. Eu queria mais uma daquelas músicas, mais uma das músicas. Não, mas agora a gente vai colocar som nessa música. Tá. Eu trouxe aqui uns brinquedinhos. Provoquei certo, tá vendo? Eu trouxe uns brinquedinhos aqui. Sacola de cara de boi. E também trouxe esse instrumento. E elas vão puxar os picapes aqui agora também, que aí misturar. Esse instrumento vai ter isso. Vamos botar a mesa aqui, ó, tá? A Bárbara tem maracá linda, Bárbara. Cadê a maracá da Bárbara? Isso é broxê. Esse maracazinho aqui é um modelo diferente. Até essa coisa do maracá, tem muita gente que fala assim, mas o maracá é igual. Não é igual. Não é igual. Aí é uma maraca. Colombiana, da rumba, da salsa. Né? Esse aqui é um maracá. É índio, né? Caboclo, né? Do chão. Mas vamos tocar um pouquinho aqui. E eu quero dessa matraca o pá. Vamos fazer com a mão?
o mundo vai girar. Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? Se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer o meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer o meu batalhão de novo. Se não existisse o sol, como seria? Faz mais o que depois disso tudo, gente? Tem mais algum aí para só agradece. Porque o nosso horário também, o teatro. Depois disso, é só agradecer mesmo. Obrigado, Cacau. Obrigado, Cacau. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Thay. Meninas, Gi, Arissa, Bárbara. Quero agradecer aqui também. A gente fazer um registro bacana, lindo com essa galera.
Zeca, por favor, desculpa. É ligeiro, cara. Não, ele é ligeiro, não, ele é... Ligeiro. Por favor, eu queria passar a palavra para essas moças aqui. Não, tá sem palavras hoje? Não, estou emocionada aqui, porque tem os bastidores, né, disso aqui, que foi um convite que a gente recebeu para fazer essa ocupação do Teatro Ruth de Souza. E assim, fazer arte no nosso país é resistência, né? A gente tem momentos que a gente tem uma política que é favorável, tivemos ali, né, no passado recente, um momento que a gente não tinha nem Ministério da Cultura, agora temos novamente, ufa, mas, sem mexer, a gente fez isso aqui na raça. Acho que foi hoje na roda, eu falei sobre como é que essa regência, né, de Dona Mariana, Erundina, Jarina, né, que eu não tenho nem a pretensão de achar, né, como eu disse, a gente não escolheu o texto, a gente foi escolhido, né, não é à toa que não é só a gente que está falando delas, tem um chamado aí, teve a Grande Rio, que fez um desfile lindo, né, e falando sobre isso também, foi depois que a gente fez a peça, no passado, veio coincidentemente, que não é uma coincidência também. Então a gente fez uma pequena reunião dentro de casa. Não chamaram, a gente falou, poxa, eu ia até empurrando o carro, mas não rolou, paciência. E aí fiquei pensando muito no que você falou, né? Como é que é necessária essa união, né? E como é que não é um espaço, aqui não é sobre um espaço de disputa, aqui em lugar nenhum, né? A resistência vem do coletivo, né? Toda vez que a gente se perde dessa referência da coletividade, a gente com certeza toma um caminho que é fato que não é o melhor caminho. Ó, isso é pra gente ir embora, hein? Mas vou resumir aqui. A gente fez na raça, na força, acreditando que o que a gente fez aqui nesse mês inteiro era, para além do fazer teatro, era uma jornada que a gente precisava construir, porque foi uma troca de saberes, vieram pessoas super importantes, meninas e rapazes. Obrigada pela presença de vocês hoje. Cada um que vem aqui e fala, a gente sai daqui melhor do que a gente entrou. Espero que vocês também estejam se sentindo assim, para estarem aqui até agora. Então, não teve uma pessoa que dissesse não para estar aqui com a gente. O iluminador, a Ana, da assistente de produção, o Rufino, o Chiquinho. Uma pessoa que falasse, cara, não posso. A Kel, que fez os desenhos lindos da arte pra gente, maravilhosa, assim, toda semana a gente ficava assim, qual será o desenho da próxima semana? Pelo menos eu doida para aqueles desenhos que vocês viram na divulgação, essa talentosíssima aí que fez pra gente, generosamente, todo mundo aqui abraçou o trabalho, né? O Zeca tá aqui, sai das demandas dele, só a gente sabe, para poder estar aqui todo, é o diretor que assiste todos os espetáculos. Ele não fica em casa, ele vem cada uma das... Não importa o que esteja acontecendo da porta para fora do teatro, ele está aqui às 5 da tarde para assistir a gente. Então, firmando esse lugar. Então, não teve uma pessoa que deu para trás. Umazinha que desse e ia embolar o meio de campo. Não teve ninguém. Sim, é fechar esse ciclo lindamente. A gente fala, vamos abrir os trabalhos, mas a gente esquece, às vezes, de falar, vamos fechar os trabalhos. E a gente fecha aqui hoje, com a presença de vocês. Muito obrigada. Mas fechando esse, porque a gente está com muita fé, muita axé de que esse trabalho vai seguir, porque não é o nosso trabalho, é a Dona Mariana que precisa rodar, né, o Brasil, rodar o mundo, porque essa mulher é muito poderosa, ela e as irmãs, e tudo que ela representa quando a gente abre a boca para contar essa história, quer falar do norte do Brasil, que é uma parte do nosso país que a gente desconhece. Estava ali conversando com Arthur, está aqui atrás, está escondidinho, que é um cara cheio de conhecimento, devia estar aqui na frente, está ali, está lendo o livro do Zeca. E aí, ele falando sobre isso, né, como é que a gente desconhece a cultura do Norte de 2000 para trás. Eu falei, a gente desconhece a cultura do Norte de 2000 para trás, 2000 para frente, o pouco que a gente sabe de 2000 para frente. Então, assim, divulguem o espetáculo, porque não é o espetáculo.
é Dona Mariana, é o norte do Brasil, é a cultura popular, são as danças do norte, a musicalidade do norte, é uma riqueza. A gente gasta dinheiro, viaja para tudo quanto é canto e não pega um avião para ir lá conhecer a nossa terra. Né? Então, obrigada pela presença de vocês. Falei pra caramba, mas é isso. Isso que ela não queria falar, hein, gente? Mas eu queria agora que a gente se prepara para tomar as nossas rotas. Que a gente não se esqueça de que essa vibração aqui, que a gente conseguiu perceber através do canto e da dança, e de sua chamada e da colaboração de todos, que é um elo que nos constitui, é um elo que nos pertence, ao qual nós pertencemos. Que não esqueçamos da nossa dimensão sagrada de existência. E pode ser no nosso fazer mais corriqueiro, mais cotidiano, do dia a dia, nas miudezas, nos entremeios, mas que não esqueçamos da nossa dimensão sagrada. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês. E pedir um viva bem forte para a Dona Mariana. Viva a Dona Mariana! Viva o teatro!